O filho do milionário humilhou de maneira cruel a humilde fazendeira. Entretanto, ele caiu de joelhos com o que o seu pai fez. Em Santa Amélia, uma cidadezinha escondida entre montanhas e vastas plantações, Luísa levava uma vida simples e dedicada ao trabalho no campo. Desde cedo, aprendeu a valorizar a terra e o que ela oferecia, a respeitar o ciclo das colheitas e a entender que tudo o que plantasse, de milho e feijão aos sonhos e esperanças, precisaria de tempo e esforço para florescer. Para ela, cada dia era uma oportunidade de honrar a herança familiar, cuidando com zelo da pequena fazenda que herdara dos pais. Naquela manhã, como de costume, Luísa se levantou com o sol, vestia uma camisa leve, um chapéu de palha surrado para proteger o rosto do sol e botas de couro marcadas pelo barro. Ao respirar o ar fresco que vinha das colinas, sentiu-se em paz. O cheiro da terra úmida após a chuva noturna trazia uma sensação de renovação, mas, mesmo assim, havia uma inquietação que ela não conseguia explicar, como se o destino estivesse tramando algo além de seu controle. Enquanto ela preparava o curral para receber uma nova remessa de bezerros, notou uma movimentação incomum. Ao longe, uma caminhonete luxuosa cortava a estrada poeirenta que levava até sua propriedade, espalhando o pó avermelhado pelo caminho. Ela franziu o senho, limpou as mãos sujas de terra na calça e ficou parada, observando o carro se aproximar. Quando a caminhonete parou, o motorista desceu rapidamente, ajeitando o paletó e abrindo a porta de trás com uma certa reverência, como quem está acostumado a servir. Foi então que ela viu a figura esguia que descia do veículo. Vitor Ferraz, filho de Raimundo Ferraz, dono das terras vizinhas e um dos homens mais influentes da região. Ele era uma figura conhecida, especialmente pelas histórias de sua arrogância e desprezo por quem não pertencesse ao seu círculo. Vitor se aproximou, caminhando com passos firmes e um semblante fechado. Estava impecável, com óculos escuros, sapatos que brilhavam ao refletir o sol e uma expressão de desdém que parecia gravada em seu rosto. Ele tirou os óculos e olhou ao redor como se inspecionasse o local. E, ao cruzar o olhar com Luísa, seu rosto se contraiu em uma careta de desaprovação. "Então é aqui que você passa os seus dias?" perguntou, o tom de voz carregado de desprezo. Ele deixou escapar um risinho debochado, examinando o ambiente ao seu redor, com uma expressão de desagrado evidente. "Impressionante. Não sei como alguém consegue viver em um lugar tão rudimentar." As palavras dele atingiram Luísa como um golpe. Ela sentiu o estômago embrulhar, mas tentou manter a compostura. Sabia que Vitor estava acostumado ao luxo e ao conforto proporcionado pelo dinheiro da família, mas não esperava tanto desprezo em uma única frase. Decidida a não se deixar intimidar, ela respirou fundo e respondeu: "Esse lugar pode não ser muito para você, mas é meu lar", disse com firmeza, sem deixar que o desconforto transparecesse em sua voz. "Aqui, nós valorizamos o que temos, diferente de quem só enxerga valor no que pode comprar." Vitor sorriu, balançando a cabeça como se ela tivesse acabado de dizer uma grande bobagem. "É exatamente isso que eu esperaria de alguém como você, Luísa", ele disse, fazendo questão de enfatizar o "como você" de forma quase teatral. Olhou-a de cima a baixo, os olhos analisando cada detalhe de sua aparência, como se tentasse encontrar algo de valor. "E é isso que me preocupa, sabe? A falta de ambição de quem vive dessa maneira, aceitando uma vida tão medíocre." Cada palavra dele era como um espinho cravado em sua autoestima. Era difícil ouvir tudo aquilo sem se abalar. Ele a olhava como se ela fosse insignificante, como se a vida dela e tudo pelo que ela trabalhava não passassem de uma piada. Luísa, que sempre sentira orgulho do que fazia e do que era, pela primeira vez questionou seu próprio valor. Ela cerrou os punhos, tentando conter a raiva. Tudo o que queria era dizer algumas verdades a Vitor, mas sabia que isso só daria a ele mais combustível para o desprezo. Então, respirou fundo, levantou o rosto e respondeu, com a voz baixa, mas firme: "Eu não preciso que você entenda o valor que dou a isso aqui. Talvez um dia você entenda, mas, por enquanto, acho que isso é pedir demais de alguém que nunca precisou lutar por nada." Por um breve instante, ela pensou ter visto um lampejo de surpresa no rosto dele, mas em seguida, Vitor soltou uma risada cínica,
balançando a cabeça como se achasse a situação toda absurda. É engraçado ouvir isso de alguém que nunca soube o que é sucesso de verdade. Ele deu uma pausa, como se escolhesse as palavras para causar o maior impacto possível. A vida simples parece ser suficiente para você, mas francamente, é o que resta a quem não tem talento ou ambição. A humilhação foi tanta que Luísa sentiu os olhos marejarem. Não queria chorar na frente dele, mas as palavras eram cortantes demais para serem ignoradas. Cada uma delas fazia com que ela se sentisse menor, como se tudo o que construíra não valesse absolutamente nada aos olhos daquele homem que nunca precisou lutar por nada. Ao perceber a expressão dela, Vítor ajeitou os óculos com um sorriso de satisfação. Ele sabia que tinha conseguido o que queria, sem mais palavras. Ele se virou para voltar à caminhonete, mas antes lançou um último olhar, cheio de desdém. Boa sorte com isso aqui. Quem sabe um dia você entenda o que é viver de verdade, disse. Gesticulando vagamente para o curral e os campos ao redor antes de entrar no carro, Luísa observou a caminhonete desaparecer na estrada de terra, deixando para trás uma nuvem de poeira que se assentava devagar, como uma sombra de tudo o que ele havia dito. Sentindo o coração pesado, ela respirou fundo, afastando as lágrimas que insistiam em cair. Embora as palavras de Vítor a tivessem ferido profundamente, ela sabia que aquele era seu lugar e que seu valor não dependia da aprovação de ninguém, muito menos de um homem que via o mundo através de cifras e desprezo, ainda que machucada. Luísa voltou ao trabalho com a cabeça erguida. Decidida a não deixar que a arrogância de Vítor tirasse dela o orgulho que tinha por sua vida e por sua fazenda, mal sabia ela que aquele encontro, marcado por palavras duras e olhares desdenhosos, seria apenas o começo de uma jornada que transformaria a vida dos dois para sempre. Vítor voltou para a fazenda dos Ferraz com a mesma expressão de desdém com a qual deixara a propriedade de Luísa. Para ele, a visita fora uma perda de tempo. Não entendia por que seu pai insistia tanto para que ele conhecesse de perto os negócios locais. Na sua visão, Santa Amélia era apenas uma cidade esquecida no mapa, sem grandes perspectivas, um lugar para onde as pessoas iam quando não tinham ambição. Ao chegar à sede da fazenda, foi recebido por Raimundo, seu pai, que já esperava sua volta. Raimundo era um homem de presença marcante, com os traços endurecidos pelo tempo e pela responsabilidade de administrar terras há tantos anos. Desde jovem, construiu um império rural, e embora fosse respeitado pela comunidade, muitas vezes suas decisões eram vistas com desconfiança. Ele sabia que, para manter o respeito, precisaria sempre demonstrar caráter e equilíbrio. Como foi a visita? Perguntou Raimundo, observando o rosto do filho em busca de alguma reação. Vítor deu de ombros, desinteressado. O que você esperava que fosse? Ele respondeu com um tom levemente sarcástico. A fazenda é tão simples quanto eu imaginava. Não consigo entender como alguém pode se contentar com uma vida assim. Raimundo franziu o senho, desconfortável com o desprezo na voz do filho. Acredito que Luísa valorize o trabalho dela tanto quanto eu valorizo o nosso. Ela tem o direito de viver e de cuidar da terra como quiser. Vítor, e você deveria aprender a respeitar isso. Vítor revirou os olhos irritado. Respeitar o quê, pai? Aquela mulher não tem visão de futuro, não tem ambição. Ela se contenta em viver em uma fazenda miserável, enquanto poderíamos transformar aquelas terras em algo grandioso. Mas ela está presa àquela mentalidade ultrapassada de que o trabalho duro é o único valor que importa. Raimundo ouviu as palavras do filho em silêncio, mas algo dentro dele se incomodava profundamente. Ele sabia que Vítor havia crescido com privilégios que ele próprio jamais conhecera. Em seus anos de juventude, Raimundo lutara para conquistar cada pedaço de terra, trabalhara com as próprias mãos e enfrentara o desprezo daqueles que, como Vítor agora, acreditavam que o valor das pessoas dependia de sua posição social ou do tamanho de suas posses. Respirando fundo, Raimundo decidiu que não podia permitir que seu filho continuasse com essa mentalidade arrogante. Sabia que era seu dever como pai dar-lhe uma lição que ele jamais esqueceria. Talvez você tenha razão em uma coisa, Vítor, começou Raimundo, com a voz calma, mas firme. Algumas pessoas de fato valorizam o trabalho de uma forma que você, pelo visto, ainda não aprendeu a respeitar. Vítor olhou para o pai, confuso, sem entender onde ele queria chegar. O que está querendo dizer?
perguntou, cruzando os braços intrigado. Raimundo se aproximou dele, olhando-o nos olhos com uma intensidade que Vítor raramente via. Havia algo sério e quase implacável no rosto de seu pai. Um olhar que não admitia contradições. Vou te contar uma coisa que talvez você não saiba, continuou Raimundo. Aquelas terras que você desdenhou hoje, aquela fazenda simples, não pertence só a ela. Ela tem direito a uma boa parte delas por herança. Vítor arregalou os olhos, surpreso. Como assim? O que isso quer dizer? Raimundo fez uma pausa, tentando escolher as palavras certas. Ele sabia que aquela revelação mudaria tudo, mas estava disposto a lidar com as consequências se isso significasse que Vítor finalmente aprenderia o que era respeito. Muitos anos atrás, um parente distante nosso, que se mudou para longe e deixou algumas terras para trás, mencionou em seu testamento que parte de suas posses deveria ser compartilhada com a família de Luísa. Era um acordo antigo, que poucos ainda se lembram, mas eu nunca esqueci. Raimundo fez uma pausa, deixando que a informação se infiltrasse na mente do filho. Com o tempo, acabei adquirindo outras propriedades, mas as terras de Luísa, essas não são nossas por completo, são dela também. Vítor parecia incrédulo. Ele encarou o pai, com uma mistura de choque e incredulidade no rosto. Mas, pai, isso é ridículo. Como pode deixar que uma mulher como ela tenha parte das nossas terras? Ela nunca saberia como administrá-las. É uma afronta. Vítor protestou, quase ofegante. Raimundo, no entanto, manteve a calma. Não estou deixando, Vítor. Estou cumprindo o que é justo, e se você acha que isso é uma afronta, talvez seja a hora de repensar o que significa valorizar o que temos e respeitar aqueles ao nosso redor. É exatamente esse orgulho desmedido que precisa ser freado. Raimundo então fez algo que pegou Vítor completamente desprevenido. Anunciou que, a partir daquele momento, Luísa seria oficialmente reconhecida como sócia majoritária das terras. Com um documento que ele mantinha guardado há anos, Raimundo pretendia fazer valer a vontade do parente distante que confiara parte da herança à família de Luísa. Essa era a sua forma de garantir que a justiça fosse cumprida. Você não pode fazer isso, pai, exclamou Vítor, em um misto de frustração e incredulidade. Vai mesmo colocar essa mulher no comando das terras da nossa família? Raimundo olhou-o fixamente, sem hesitar. Vou, Vítor. E você vai aprender a conviver com isso. A partir de agora, você vai trabalhar ao lado dela, com ela no comando, e vai aprender o que é humildade, ou então terá que lidar com as consequências de seus atos. A notícia caiu como uma bomba na mente de Vítor. Sentia-se traído, humilhado e impotente diante da decisão do pai. O orgulho que sempre carregara como um escudo parecia agora quebrado, e ele não sabia como reagir. Tudo o que queria era manter o controle, a posição que acreditava ser sua por direito, mas agora teria que dividir isso com alguém que considerava inferior. Enquanto ele processava tudo em silêncio, Raimundo se afastou, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Para Vítor, a ideia de trabalhar ao lado de Luísa era absurda, um pesadelo que nunca imaginou enfrentar. Mas, por mais que protestasse, sabia que não havia saída. Teria que conviver com a decisão de seu pai e aprender, mesmo que a contragosto, o que significava realmente respeitar outra pessoa. Naquele instante, Vítor percebeu que sua vida estava prestes a mudar completamente. E embora ainda não conseguisse aceitar, o peso de sua arrogância começava a se tornar uma carga difícil de carregar. A notícia da nova posição de Luísa se espalhou rapidamente por Santa Amélia, como um fogo que percorre um campo seco. Era difícil de acreditar que a jovem e humilde fazendeira agora fosse sócia majoritária das terras dos Ferraz. Muitos questionavam a decisão de Raimundo, mas o respeito que ele sempre impusera calava as dúvidas e mantinha os comentários apenas nos sussurros. Luísa, por sua vez, estava em choque. Jamais imaginara que teria direito àquelas terras, ou que Raimundo a veria como merecedora de tal responsabilidade. Sentia-se dividida entre o alívio e a tensão. Sabia o que aquilo significava. Agora teria que lidar diretamente com Vítor e provar para toda a comunidade que era capaz de administrar aquelas terras. E, acima de tudo, teria que enfrentar a fúria de Vítor, que não aceitava de maneira alguma dividir a posição de liderança com ela. No dia seguinte à revelação, Raimundo convocou uma reunião formal para oficializar o acordo.
A reunião foi marcada para o salão principal da Fazenda Ferraz, um lugar amplo, decorado com móveis de madeira maciça, paredes enfeitadas por retratos antigos e janelas que ofereciam uma vista ampla para as terras da família. Era um local imponente, projetado para impressionar, e Luísa nunca imaginou que um dia estaria ali como uma das figuras centrais. Quando chegou, sentiu o peso dos olhares dos poucos convidados que foram chamados para testemunhar o momento. Entre eles, estavam alguns membros da família, funcionários de confiança. E, claro, Vítor, ele já estava sentado, com os olhos fixos nela, a expressão séria e contida, mas a fúria evidente nos olhos. Raimundo estava de pé ao lado do filho, pronto para fazer o anúncio que formalizaria o papel de Luísa como sócia majoritária. Gostaria de agradecer a presença de todos, começou Raimundo, com sua voz grave e firme. Como alguns de vocês já sabem, a família Ferraz possui uma antiga relação com a família de Luísa, nossa vizinha e amiga de longa data. E, em respeito à memória e aos valores que me foram transmitidos, acredito que é justo dar a Luísa o que lhe pertence por direito. Aquelas palavras ressoaram no salão como um eco. Vítor cerrou os punhos, contido, mas visivelmente desconfortável. Ele mal conseguia olhar para o pai, e muito menos para Luísa. Mas Raimundo ignorou a expressão do filho e continuou. De acordo com o documento assinado por um parente distante, parte das terras Ferraz pertenceriam à família de Luísa. Caso eles jamais se mudassem de Santa Amélia, e como vocês sabem, Luísa permaneceu aqui, cuidando de sua propriedade e contribuindo para a comunidade. Portanto, estou aqui para formalizar esta divisão e tornar Luísa nossa sócia majoritária. A partir de hoje, ela terá voz ativa em todas as decisões da Fazenda Ferraz. Luísa sentiu um misto de emoções que mal conseguia descrever. O peso da responsabilidade começava a se instalar em seus ombros, e o olhar penetrante de Vítor só aumentava a tensão. Ele estava furioso, sem sombra de dúvidas, mas ela sabia que aquele momento era maior do que os sentimentos dele. Para ela, era a chance de mostrar seu valor, de provar que, por mais que ele a desprezasse, ela era capaz de fazer uma diferença real. Assim que Raimundo terminou de falar, Vítor não conseguiu mais se conter. "Isso é um absurdo", exclamou ele, levantando-se de maneira brusca. "Como pode fazer isso comigo?" "Pai, eu sou seu filho. Deveria ser eu quem está ao seu lado, cuidando das terras." "Não, ela..." Raimundo manteve-se calmo diante da reação do filho, mas seu olhar endureceu. "Você é meu filho, Vítor, e é exatamente por isso que estou fazendo isso. A arrogância com que você trata as pessoas é inaceitável. E talvez agora, trabalhando ao lado de Luísa, você aprenda o que é humildade, o que é respeito e o que significa lutar por aquilo que realmente importa." Vítor olhou para Luísa com desprezo, como se ela fosse a responsável por tudo aquilo. Ela sustentou o olhar dele com firmeza, sem demonstrar medo. Embora por dentro sentisse um nervosismo crescente, estava ali para defender o que era seu por direito, e não recuaria diante do orgulho ferido de Vítor. "Isso é ridículo", murmurou ele, ainda visivelmente irritado. "Você realmente acha que ela tem capacidade para administrar tudo isso? Ela não passa de uma fazendeira sem experiência?" Raimundo suspirou e cruzou os braços. "Vítor, talvez esteja na hora de você perceber que o valor de uma pessoa não está apenas na experiência ou no dinheiro. Luísa conhece essa terra tão bem quanto eu, e se você tivesse um mínimo de humildade, saberia que poderia aprender muito com ela." Aquelas palavras atingiram Vítor como uma lâmina. Ele estava acostumado a ser o centro de tudo, a ter o mundo girando ao seu redor. E agora, pela primeira vez, sentia que o controle estava escapando de suas mãos. A sensação era nova, desconcertante, e ele não sabia como lidar com ela. Sem mais palavras, Vítor saiu do salão, deixando todos em um silêncio constrangedor. Raimundo suspirou, claramente desapontado com a atitude do filho, mas logo voltou sua atenção para Luísa. "Desculpe pela atitude de Vítor", disse ele com um tom quase paternal. "Sei que ele ainda tem muito o que aprender, mas acredito que essa convivência será boa para ele. E quem sabe para você também."
Luísa assentiu, ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo. Sabia que, apesar de estar ganhando uma posição de poder, a luta real estava apenas começando. A convivência com Vítor seria um desafio constante, e ela precisaria de toda a força e paciência para lidar com o desprezo que ele sentia por ela. No entanto, Luísa também sabia que essa era sua chance de provar não só para ele, mas para si mesma e para toda a comunidade, que ela merecia estar ali. Ao final da reunião, alguns dos convidados se aproximaram para cumprimentá-la e desejar boa sorte, alguns com sinceridade, outros com um ar de dúvida. Mas Luísa aceitou cada gesto com um sorriso. Sabia que as dúvidas eram normais. Afinal, ela era uma figura incomum naquele ambiente, mas estava determinada a não decepcionar. Quando todos saíram e a sala ficou vazia, Luísa deu um último olhar ao lugar, respirando fundo. Sentia o peso da responsabilidade crescendo a cada momento, mas ao mesmo tempo, uma chama de determinação ardia em seu peito. Sabia que a caminhada não seria fácil, mas estava pronta para enfrentar cada obstáculo, mesmo que o maior deles fosse o próprio Vítor. Naquele instante, ela se comprometeu a não se deixar abater pela arrogância dele. Agora, mais do que nunca, tinha um propósito maior, e no fundo, sabia que, de uma forma ou de outra, a vida de todos ali estava prestes a mudar de maneira irreversível. A noite caía sobre Santa Amélia, mas o pensamento de Vítor estava longe de se acalmar. Ele andava de um lado para o outro em seu quarto, a mente tomada pela indignação. Não conseguia acreditar que seu pai o havia humilhado daquela forma. Para ele, era como se a própria hierarquia que sempre conhecera estivesse sendo arrancada de suas mãos. E o pior, quem assumia seu lugar era Luísa, alguém que ele sempre considerara insignificante. A ideia de ter que dividir as decisões das terras dos Ferraz com ela o enojava. Ele havia passado a vida inteira acreditando que um dia herdaria aquelas terras, que um dia estaria no comando. E agora, aquele sonho era ameaçado pela figura de uma fazendeira simples, que em sua visão nunca entenderia o que significava liderar. Incapaz de conter a fúria, Vítor saiu do quarto e foi atrás do pai. Raimundo estava em seu escritório, ocupado com documentos, mas ao ouvir os passos pesados do filho, levantou o olhar, preparado para o confronto. "Pai, precisamos conversar", disparou Vítor, tentando controlar o tom de voz, mas sem sucesso. O rosto dele estava vermelho, e os punhos cerrados mostravam que ele não aceitaria uma negativa. Raimundo observou o filho por um instante, mantendo a calma. Conhecia bem o temperamento de Vítor e sabia que ele não aceitaria facilmente aquela nova realidade. Mas ao mesmo tempo, esperava que o tempo e a convivência com Luísa o ajudassem a amadurecer. "O que você quer, Vítor?", perguntou Raimundo, com a voz tranquila, mas com uma firmeza que deixava claro que não estava disposto a voltar atrás. Vítor se aproximou, tentando conter a raiva. "Isso é injusto, pai. Como pode dar a ela uma posição que deveria ser minha? Desde pequeno, você me ensinou que um dia eu estaria no comando. E agora tenho que dividir isso com uma estranha. Alguém que nem tem noção do que significa ser um Ferraz." Raimundo suspirou, inclinando-se na cadeira e apoiando os braços sobre a mesa. "Vítor, o que significa ser um Ferraz para você?", perguntou ele, fixando o olhar no filho. "Significa dominar, significa menosprezar as pessoas, porque se for isso, talvez você precise rever o que aprendeu. Ser um Ferraz sempre significou respeitar, valorizar e cuidar das pessoas ao nosso redor. E isso você ainda não aprendeu." Vítor abriu a boca para protestar, mas o pai ergueu a mão, indicando que não havia terminado. "Eu sempre quis que você fosse meu sucessor. Vítor, mas um sucessor digno, alguém que fosse respeitado pelo trabalho, e não pelo sobrenome. E Luísa, ela tem qualidades que você precisa aprender a valorizar. Ela representa o que há de mais genuíno neste lugar, e é com ela que você aprenderá a ser um verdadeiro líder." As palavras de Raimundo atingiram Vítor em cheio. Como um tapa invisível, era difícil para ele entender o que o pai via em Luísa, mas sabia que Raimundo estava decidido. Ainda assim, a frustração o corroía por dentro. Precisava encontrar uma maneira de provar que ele, e apenas ele, era o verdadeiro herdeiro daquela terra. O único capaz de manter o legado da família.
Isso não está certo, murmurou ele, com a voz trêmula de raiva. Eu não vou aceitar isso de braços cruzados, pai. Vou provar que sou mais capaz que ela. Raimundo balançou a cabeça, desapontado. Se realmente acredita nisso, Vitor, faça o que quiser, mas saiba que a decisão está tomada. E quanto mais você resistir, mais difícil será para você se adaptar. No final, a escolha é sua. Vitor saiu do escritório sem responder, fechando a porta com força. Seu coração batia acelerado, e sua mente estava inundada por um misto de frustração e revolta. Sentia-se impotente, como se toda a sua vida tivesse sido uma mentira, uma promessa que agora era tirada dele sem piedade. No entanto, Vitor era orgulhoso demais para aceitar a derrota. Decidiu que, de alguma forma, mostraria ao pai e a Luísa que era ele quem merecia o comando. Não permitiria que alguém que considerava inferior tomasse seu lugar e roubasse o que ele sempre acreditara ser seu por direito. Na manhã seguinte, Vitor foi até a fazenda de Luísa, decidido a confrontá-la. Encontrou-a no curral, alimentando os bezerros, com a mesma serenidade que parecia desarmá-lo toda vez que a via. Ela estava concentrada, os cabelos presos de forma despretensiosa, as mãos firmes segurando o feno, e o rosto iluminado pelo sol matinal. Por um instante ele hesitou, mas logo se lembrou do motivo de estar ali. Luísa, chamou ele, com uma voz dura, que ecoou pelo curral. Luísa se virou, sem mostrar surpresa. Ela já esperava que Vitor viesse atrás dela. Afinal, a decisão de Raimundo não havia passado despercebida na cidade. A calma em seu rosto só aumentava a irritação de Vitor, que não conseguia entender como ela podia estar tão tranquila enquanto ele se sentia consumido pela revolta. Pois não, Vitor, respondeu ela, com uma expressão neutra. Algum problema? Vitor cerrou os dentes, contendo-se para não explodir. Problema? Ele bufou. Você acha mesmo que pode administrar essas terras? Luísa, acha que sabe o que é liderar. Isso não é para qualquer um. E você simplesmente não tem capacidade para isso. Ela respirou fundo, sustentando o olhar dele. Já estava acostumada ao desprezo de Vitor, mas sabia que agora ele estava mais ressentido do que nunca. Mesmo assim, manteve-se firme. Não vim aqui para disputar nada. Vitor, só estou ocupando o que me pertence por direito. Se você não consegue lidar com isso, talvez o problema seja seu, não meu. A resposta de Luísa desarmou Vitor por um instante. Ele estava acostumado a ser obedecido, a ter a última palavra, e o fato de Luísa não recuar o irritava profundamente. Mas ele não estava disposto a desistir. Vamos ver quanto tempo você consegue manter essa pose, Luísa, ameaçou ele. Não pense que vou facilitar as coisas para você. Se quer mesmo assumir essa responsabilidade, então se prepare, porque eu não vou te dar trégua. Ela apenas assentiu sem recuar. Não espero que facilite nada. Vitor, sei que o trabalho vai ser difícil, mas não é por isso que vou desistir. Acredite ou não, eu estou aqui para cuidar dessas terras tanto quanto você. Vitor soltou uma risada amarga, balançando a cabeça. Cuidar. Você não sabe nada sobre isso, mas quer saber. Vamos ver até onde vai essa sua dedicação. E veremos quem vai ficar de pé no final. Ele se afastou, deixando Luísa sozinha no curral, mas a raiva que sentia não diminuíra. Ao contrário, sentia-se mais desafiado do que nunca. Em seu íntimo, ele ainda acreditava que poderia retomar o controle e provar que não precisava de Luísa ou de qualquer outra pessoa para mostrar seu valor. Enquanto Vitor saía, Luísa o observou à distância, ciente de que aquela convivência seria difícil, mas ao mesmo tempo, sentia-se ainda mais determinada. Sabia que Vitor era teimoso e orgulhoso, mas também sabia que sua própria força vinha do trabalho e da humildade, qualidades que ele ainda desconhecia. Naquele momento, ela decidiu que não permitiria que o rancor de Vitor a desviasse de seu caminho. Se ele queria desafiá-la, que fosse, ela estava pronta para enfrentar cada obstáculo. Mesmo que o maior deles estivesse bem diante dela, encarnado na figura de Vitor, os primeiros dias de convivência entre Luísa e Vitor na fazenda Ferraz foram tudo menos tranquilos. Para Vitor, era um pesadelo diário. Ele mal conseguia suportar a ideia de dividir qualquer tipo de responsabilidade com alguém que considerava inferior. Cada decisão, cada tarefa, parecia uma afronta ao seu orgulho.
e ele fazia questão de tornar o ambiente o mais difícil possível para Luísa, como se testá-la fosse sua única missão. Luísa, por outro lado, sabia que não poderia permitir que o comportamento de Vítor afetasse seu propósito. Mantinha a cabeça erguida e se concentrava no trabalho, ignorando os comentários ácidos e as tentativas de provocação. Mas isso não tornava as coisas menos desgastantes. Em várias ocasiões, ela se pegava exausta, tanto física quanto emocionalmente, tentando lidar com a resistência que Vítor demonstrava em cada gesto e palavra. Certa manhã, durante uma inspeção das cercas da fazenda, Luísa encontrou Vítor esperando por ela. Ele estava parado ao lado de alguns funcionários, braços cruzados e um olhar desafiador. Assim que ela se aproximou, ele lançou-lhe um sorriso irônico. Achei que hoje seria um bom dia para você aprender como se faz uma vistoria de verdade, disse ele com o tom impregnado de sarcasmo. Imagino que, na sua modesta fazenda, não haja muita necessidade de saber o que é um trabalho de verdade. Luísa respirou fundo, segurando a vontade de responder no mesmo tom. Ela sabia que, se caísse nas provocações, só alimentaria o desprezo que ele nutria por ela. Em vez disso, manteve a compostura. O que precisa ser feito aqui é o mesmo que em qualquer lugar, respondeu em um tom firme, mas sem hostilidade. Podemos verificar o estado das cercas, ver se há algum reparo a fazer e reforçar onde for necessário. Vítor revirou os olhos, claramente insatisfeito com a falta de reação dela. Ele parecia disposto a transformá-la em uma rival a qualquer custo, como se a presença dela ao seu lado fosse uma ofensa que ele precisava corrigir. Você realmente acha que entende dessas coisas, não é? Zombou ele. Mas eu me pergunto se você sabe mesmo o que está fazendo ou se está apenas tentando parecer capaz. Um dos funcionários, um homem mais velho chamado José, que trabalhava para a família Ferraz havia décadas, observou a cena em silêncio. Ele conhecia Vítor desde criança e sabia que ele nunca fora uma pessoa fácil de lidar. Mas, ao ver a paciência de Luísa, sentiu-se tocado pela determinação dela. José aproximou-se, limpando as mãos no avental de couro. Senhor Vítor, a dona Luísa está certa, disse ele calmamente. A cerca aqui precisa de reparo. E a prioridade é garantir que o gado não escape para a estrada. Se me permite, acho que seria uma boa ideia trabalharmos todos juntos para resolver isso. Vítor olhou para José com um olhar frio, claramente contrariado por ver um funcionário apoiar Luísa. Certo, José, respondeu Vítor entre dentes. Faça o que achar melhor. Só estou curioso para ver como nossa nova sócia majoritária se sai no campo. Luísa manteve o foco e começou a trabalhar com José, verificando cada ponto da cerca e identificando os locais que precisavam de reforço. Sentia o olhar de Vítor queimando em suas costas, mas não permitiu que isso a distraísse. Concentrava-se no trabalho, um tijolo de cada vez, enquanto Vítor parecia apenas querer provar a todo custo que ela não pertencia àquele lugar. Ao final da manhã, com a primeira parte do trabalho concluída, José lançou um olhar orgulhoso a Luísa. A senhora tem jeito para o serviço, dona Luísa, disse ele. Respeitosamente, é bom ver alguém com tanto cuidado pela terra. Faz diferença para quem trabalha aqui. Luísa sorriu, grata pelo apoio. José não era de falar muito, mas o apoio de um funcionário tão antigo e respeitado significava muito para ela. Obrigada, José. Sei que o começo é difícil, mas estou disposta a fazer o que for preciso para ajudar, respondeu ela. Sinceramente, Vítor, que acompanhava a conversa de longe, observou a cena com uma expressão dura. Sentia-se cada vez mais desafiado pela habilidade de Luísa em lidar com o trabalho e conquistar o respeito dos outros. E no fundo, uma pequena voz começava a questionar se ele não estava sendo injusto ao tratá-la com tanto desprezo. Mas sempre que essa ideia surgia, ele a sufocava, lembrando-se de que, para ele, Luísa ainda não era digna daquela posição. Os dias seguintes seguiram o mesmo ritmo. Vítor continuava criando situações para testar Luísa, enquanto ela se mantinha firme, dedicando-se ao trabalho e, aos poucos, ganhando a confiança e o respeito dos funcionários, as provocações dele continuavam, mas para a surpresa de todos, Luísa não se abalava. Mostrava-se incansável e comprometida, características que aos poucos começaram a influenciar a opinião da própria equipe. Certa tarde, durante uma reunião sobre as finanças da fazenda,
Luísa apresentou uma sugestão para melhorar o armazenamento dos grãos e reduzir as perdas durante as colheitas. Vítor, que estava presente, não perdeu a oportunidade de criticar a ideia. E você acha mesmo que sabe o suficiente sobre isso para decidir o que deve ser feito? Questionou ele, com um sorriso cínico. Afinal, uma coisa é cuidar de uma fazenda pequena, outra bem diferente é entender a complexidade das nossas operações. Luísa respirou fundo, contendo a vontade de responder de forma mais direta. Em vez disso, argumentou com serenidade. Eu acredito que, com alguns ajustes no armazenamento, podemos economizar e aproveitar melhor a colheita. Não vejo por que não tentar algo novo, especialmente se isso pode beneficiar a fazenda e reduzir as perdas. Os outros presentes, incluindo Raimundo, ouviram as palavras dela com atenção. Para surpresa de Vítor, o pai assentiu, concordando com a proposta de Luísa. Luísa tem um ponto válido, Vítor. Vamos dar uma chance à ideia dela, disse Raimundo, cortando qualquer tentativa de discussão. Vítor se sentiu derrotado, mas sabia que não adiantaria protestar. Ainda assim, sua frustração aumentava a cada dia. Parecia que tudo estava fora do seu controle e, mesmo sem querer admitir, ele começava a perceber que Luísa não era tão frágil quanto imaginara. Ao final daquela tarde, enquanto o sol se punha e tingia os campos com tons de laranja e dourado, Vítor ficou sozinho na varanda da sede, perdido em pensamentos. Observava Luísa ao longe, trabalhando com os funcionários na organização dos galpões. Ela parecia em paz, mesmo depois de um dia longo e cheio de desafios. Aquela serenidade a incomodava, mas ao mesmo tempo, algo em sua postura o intrigava. Pela primeira vez, ele sentiu uma leve curiosidade sobre o que movia aquela mulher, de onde vinha tamanha determinação e paciência, mas logo afastou o pensamento. Para ele, aquilo era apenas uma fase passageira e, em breve, Luísa acabaria desistindo, incapaz de suportar a pressão. No entanto, em seu íntimo, Vítor começava a perceber que talvez estivesse subestimando a força de alguém que, ao contrário dele, não precisava provar nada para ninguém. E mesmo sem saber, esse era o primeiro passo de uma mudança que ele jamais imaginara. O tempo passava, e Vítor começava a perceber algo que não podia ignorar. Apesar de todas as provocações, Luísa continuava trabalhando com determinação, sem jamais esmorecer. Para ela, parecia que cada tarefa, por mais simples que fosse, merecia toda a atenção e dedicação do mundo. Essa postura intrigava Vítor de maneira que ele não conseguia explicar, algo que o fazia questionar cada vez mais suas próprias atitudes. Certo dia, enquanto caminhava pelas plantações para verificar as condições das cercas, Vítor viu Luísa ao longe. Ela estava conversando com alguns dos funcionários. Orientando-os sobre a organização dos galpões para a próxima safra, observou-a por alguns instantes, sem ser notado, e notou que, apesar de ser vista como a nova chefe, Luísa nunca impunha sua autoridade. Ao contrário, ela trabalhava lado a lado com os empregados, ouvia suas ideias e mostrava uma humildade que ele jamais imaginara. Uma sensação de desconforto começou a crescer em Vítor. Ele percebia, contra sua vontade, que Luísa ganhava o respeito dos funcionários de uma maneira que ele, mesmo sendo o herdeiro legítimo, nunca conseguiu. Era como se ela pertencesse àquele lugar, enquanto ele se sentia cada vez mais deslocado. Essa constatação o perturbava profundamente, pois questionava tudo o que sempre acreditou ser verdadeiro. Durante o almoço, Vítor sentou-se na varanda, pensativo. A cozinha estava movimentada, com empregados entrando e saindo para servir os pratos. Quando Luísa apareceu, ele observou que alguns funcionários a cumprimentavam com sorrisos e conversavam com ela com naturalidade. Era como se ela fosse uma de suas iguais, e não alguém a quem deviam obediência. Aquela cena o fez refletir. "A senhora quer mais água, dona Luísa?" perguntou uma das funcionárias, com um sorriso amigável. "Obrigada, Joana, aceito sim", respondeu Luísa, sorrindo de volta. Vítor não pôde evitar uma pontada de ciúmes. Ele nunca fora tratado daquela forma pelos empregados. Sempre o respeitavam, mas de uma maneira distante, fria. Começou a perceber que havia uma diferença entre ser temido e ser respeitado.
E enquanto observava a naturalidade com que Luísa interagia com todos, uma pequena voz em sua mente sussurrava que talvez ele estivesse errado em suas atitudes. No entanto, ele afastou o pensamento, recusando-se a admitir qualquer erro. Naquela tarde, Raimundo convocou uma reunião com os principais funcionários da fazenda para discutir os próximos passos da produção. O galpão principal estava preparado para receber a equipe, com mesas e cadeiras dispostas em círculo. Criando um ambiente propício para o diálogo, Vítor chegou primeiro e logo em seguida, Luísa entrou, cumprimentando todos com um sorriso tranquilo. Quando a reunião começou, Luísa apresentou algumas ideias para aumentar a produtividade e melhorar as condições de armazenamento, visando reduzir as perdas das últimas safras. Falou com clareza e segurança, e para a surpresa de Vítor, muitos funcionários apoiaram suas propostas, considerando-as práticas e viáveis. Se trabalharmos juntos e fizermos os ajustes que a dona Luísa sugeriu, podemos economizar e até aumentar a nossa produção, comentou José, um dos funcionários mais antigos e respeitados da fazenda. Vítor, que sempre se considerara o líder natural daquelas pessoas, sentiu-se incomodado com o apoio que Luísa estava recebendo. Porém, uma parte dele sabia que as ideias dela faziam sentido, e a resposta positiva dos empregados mostrava que ela tinha algo que ele ainda não entendia: empatia e visão. Raimundo, que acompanhava tudo com atenção, notou o desconforto do filho, mas decidiu não intervir. Sabia que Vítor precisava passar por aquele processo para amadurecer, para compreender que liderança não era apenas uma questão de autoridade, mas de respeito e compreensão. No final da reunião, enquanto todos se dispersavam, Luísa aproximou-se de Vítor com uma expressão serena. Obrigada por ouvir as minhas ideias, Vítor. Sei que não é fácil para você, mas acredito que juntos podemos fazer o melhor pela fazenda, disse ela, com um tom sincero. Vítor a encarou por alguns instantes, sentindo-se dividido entre o orgulho e um crescente respeito que ainda relutava em admitir. Sua primeira reação foi dar uma resposta ríspida, mas conteve-se. Em vez disso, respirou fundo e respondeu, com um leve aceno de cabeça: Bem, se essas ideias realmente funcionarem, será bom para todos, disse ele. Com uma voz que soou menos hostil do que o esperado, Luísa sorriu, satisfeita com a pequena trégua. Era a primeira vez que Vítor não reagia com sarcasmo ou desdém, e para ela, aquilo já era uma vitória. Sabia que ele ainda tinha um longo caminho pela frente, mas aquele momento parecia o começo de uma possível mudança. Nos dias que se seguiram, Vítor passou a observar mais de perto o trabalho de Luísa, e mesmo sem perceber, começou a absorver algumas de suas atitudes. Aos poucos, ele se viu mais envolvido nas tarefas práticas da fazenda. Interagindo com os funcionários de uma maneira mais próxima, ainda era um desafio para ele abrir mão do orgulho e aceitar que poderia aprender algo com alguém que antes desprezava, mas o respeito genuíno que Luísa conquistava a cada dia começava a influenciá-lo de maneira sutil. Certa manhã, enquanto caminhava pela fazenda, Vítor encontrou José ajeitando algumas ferramentas. Decidiu conversar com ele, em um impulso que ele próprio não compreendia bem. José, você trabalha aqui há muito tempo. Não é? Perguntou Vítor, tentando manter o tom neutro. Sim, senhor Vítor. Já são mais de 30 anos, respondeu José, com um sorriso nostálgico. Vi essa fazenda crescer e mudar bastante. Vítor hesitou antes de continuar. E o que você acha da Luísa? Quero dizer, da maneira como ela trabalha. José sorriu, como se esperasse aquela pergunta. Ela é uma mulher de muita fibra, senhor. A dona Luísa tem o coração no lugar certo, e acredito que com ela aqui, a fazenda só tem a crescer. Ele fez uma pausa, olhando para Vítor com um olhar ponderado. Sabe, às vezes liderança não é só sobre estar no topo, mas sobre inspirar os outros a estarem ao nosso lado. As palavras de José atingiram Vítor de maneira inesperada. Pela primeira vez, ele se sentiu verdadeiramente tocado pela simplicidade e sinceridade daquele homem. Talvez houvesse, afinal, algo que ele ainda precisava aprender sobre liderança e respeito. Algo que sua arrogância sempre o impedira de enxergar, enquanto observava o horizonte, com os campos se estendendo até onde a vista alcançava. Vítor sentiu um peso diferente.
Era como se estivesse começando a enxergar o mundo sob uma nova perspectiva, uma que não incluía o poder ou o status, mas algo mais profundo e verdadeiro. Ele ainda não sabia ao certo o que essa mudança significava. Mas uma coisa era clara. Sua visão de Luísa e de si mesmo começava a se transformar. E sem perceber, aquele era o início de uma jornada que, com o tempo, o faria entender que o verdadeiro valor de uma pessoa vai muito além de sua posição ou riqueza. Com o passar das semanas, a convivência forçada entre Vítor e Luísa começou a adquirir um tom menos hostil. Ele ainda carregava resquícios de seu orgulho, e ela, por sua vez, mantinha a paciência e o foco no trabalho. Mas os conflitos que antes pareciam inevitáveis foram se tornando menos frequentes, substituídos por uma colaboração, ainda que discreta, que surpreendia até mesmo os funcionários mais antigos. Em uma tarde ensolarada, Raimundo pediu que Luísa e Vítor se encontrassem na área de criação, onde algumas novas cabeças de gado haviam sido introduzidas. A tarefa era verificar a saúde dos animais e organizar um sistema de controle mais eficiente para o rebanho, algo que demandaria um trabalho conjunto e exigiria uma coordenação cuidadosa entre os dois. Quando Luísa chegou ao local, encontrou Vítor já esperando, ao lado dos tratadores. Ele parecia diferente naquele dia, menos preocupado com formalidades. Estava de camisa simples, as mangas arregaçadas, como se estivesse realmente disposto a colocar a mão na massa. Então, vamos começar? Perguntou Luísa, com um leve sorriso, observando a postura dele. Vítor assentiu, cruzando os braços. Sim, acho que seria bom vermos as condições de cada um dos animais antes de organizarmos os registros, respondeu ele, com um tom menos defensivo do que o habitual. A tarefa exigia atenção e paciência. Os tratadores traziam os animais em pequenos grupos, enquanto Luísa e Vítor avaliavam a saúde de cada um, verificando peso, alimentação e outros detalhes. Ao longo do trabalho, Vítor se surpreendeu com o conhecimento que Luísa demonstrava. Ela falava com os funcionários de maneira tranquila, mas firme, e sabia exatamente o que procurar em cada animal, mostrando uma segurança que ele não podia ignorar, em um determinado momento. Enquanto Luísa examinava uma das vacas, ela se virou para Vítor, surpreendendo-o com uma pergunta direta. Vítor, você já parou para pensar no que realmente quer fazer aqui? Ele a encarou, sem saber como responder de imediato. A pergunta o desarmara, pois tocava em um ponto que ele próprio evitava. O que eu quero? Ele repetiu, tentando ganhar tempo. Bem, eu quero que a fazenda prospere. Quero que continue no nosso nome, que seja um legado da nossa família. Luísa assentiu, mas havia uma serenidade em seu olhar que indicava que ela queria ir mais fundo. E qual é o seu papel nesse legado? Perguntou ela, com a voz calma, mas direta. Você tem algo a provar? Ou está aqui porque realmente quer estar? Vítor sentiu o rosto esquentar. Aquela pergunta mexia com questões que ele raramente tinha coragem de admitir. Até para si mesmo, ele sempre se sentira pressionado a manter o nome da família, a corresponder às expectativas que Raimundo colocara sobre ele, mas nunca havia parado para refletir se aquilo era o que realmente desejava. Começou ele hesitando. Eu sempre achei que ser o herdeiro significava continuar o que meu pai começou. Mas às vezes parece que não importa o que eu faça. Eu nunca serei suficiente. O silêncio que se seguiu pareceu preencher todo o espaço ao redor. Luísa o observava, com um olhar que não expressava julgamento, mas compreensão. Talvez, Vítor, ser suficiente não seja sobre provar nada para o seu pai, mas para você mesmo, disse ela suavemente. Essa fazenda é parte do seu legado, sim, mas talvez você precise encontrar seu próprio caminho nela, em vez de apenas seguir as expectativas dos outros. Vítor sentiu uma pontada de desconforto e, ao mesmo tempo, um certo alívio. Aquela conversa era inesperada, mas ele não podia negar que as palavras de Luísa faziam sentido. Pela primeira vez, ele se permitiu pensar em seu papel na fazenda como algo que ia além de uma obrigação. Enquanto continuavam o trabalho, Vítor começou a perceber algo diferente em Luísa. A simplicidade dela não era sinal de fraqueza ou falta de ambição, mas sim uma escolha. Ela sabia o que queria e estava em paz com isso, algo que ele ainda não conseguira alcançar, e aos poucos,
Essa percepção despertava nele uma admiração silenciosa. Quando terminaram a inspeção dos animais, Vitor a chamou para um café na sede. Ele próprio preparou a bebida, em um gesto incomum que surpreendeu Luísa. Sentaram-se na varanda e, por um momento, a tensão entre eles pareceu desaparecer. Era um momento raro, em que ambos se permitiam conversar sem as barreiras habituais. Sabe, Luísa, eu nunca imaginei que teríamos uma conversa assim, admitiu Vitor com um sorriso contido. Para ser sincero, no começo, eu não achava que você fosse capaz de aguentar a pressão. Ela sorriu, tomando um gole do café. Eu sei, Vitor, e entendo por que você pensou assim, mas acredito que as pessoas nem sempre são o que aparentam ser. Ele assentiu, sentindo que aquelas palavras se aplicavam tanto a ele quanto a ela pela primeira vez. Sentia-se verdadeiramente aberto a conhecer a mulher que estava ao seu lado, não como uma rival ou uma intrusa, mas como alguém que tinha algo a ensinar. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de tons de rosa e laranja, e a paisagem ao redor parecia se transformar em um cenário quase mágico. Vitor observou aquele momento com um olhar diferente, menos crítico e mais contemplativo. Era como se ele, enfim, começasse a enxergar o valor daquele lugar de maneira genuína, não apenas como uma herança a ser defendida. Ao final daquela tarde, Luísa se levantou para voltar ao trabalho, e Vitor a acompanhou até a saída da varanda. Obrigada pelo café, Vitor. Foi uma boa conversa, disse ela com um sorriso leve, mas sincero. Eu que agradeço, Luísa, respondeu ele com um aceno de cabeça. E obrigado pelas palavras. Acho que tinha coisas que eu precisava ouvir. Ela assentiu, antes de seguir seu caminho de volta à área de criação. Vitor a observou por alguns instantes, sentindo-se, pela primeira vez, em paz com a presença dela. Percebia que havia mais em Luísa do que imaginara, e que talvez ele também tivesse algo a aprender com aquela mulher que, sem medo, enfrentava os desafios com determinação. Aquela tarde marcou o início de uma mudança sutil, mas profunda. Vitor começava a enxergar o valor de Luísa não apenas como uma sócia, mas como uma parceira com quem poderia, quem sabe, construir um legado mais significativo. Pela primeira vez, ele se permitia olhar para ela com admiração, aceitando que, apesar das diferenças, eles compartilhavam o mesmo propósito. Enquanto o céu escurecia e as estrelas surgiam, Vitor voltou para dentro da casa, sentindo que aquela conversa havia mudado algo em sua maneira de ver o mundo. Ele ainda tinha muito a aprender, mas estava disposto a tentar. E, sem perceber, aquele era o primeiro passo para a transformação que Raimundo sempre esperara. Os dias que se seguiram à conversa de Vitor e Luísa foram marcados por uma mudança perceptível na fazenda. Os funcionários notavam que Vitor estava menos arrogante e, pela primeira vez, parecia interessado em aprender. Ele ouvia as sugestões dos outros e até aceitava a ajuda de Luísa sem responder com sarcasmo. Era como se, finalmente, ele tivesse entendido que liderar não era apenas ordenar, mas também construir respeito e colaboração. Luísa, por sua vez, se sentia mais à vontade. Trabalhar ao lado de Vitor sem as tensões constantes era um alívio, e ela percebia que, por trás da camada de orgulho, ele possuía qualidades que o pai sempre tentara cultivar. Ela se lembrava das palavras de Raimundo sobre humildade e o respeitava ainda mais por enxergar essa necessidade no filho. Então, numa manhã tranquila, enquanto Luísa organizava alguns papéis no escritório principal da fazenda, Raimundo entrou. Ele observou-a em silêncio por alguns instantes, antes de anunciar sua presença. Ao perceber que ele estava ali, Luísa se levantou e o cumprimentou com um sorriso respeitoso. Luísa, tenho algo importante para lhe contar, disse ele, puxando uma cadeira e sentando-se com um semblante sério. Ela sentiu um frio na barriga, sem saber o que esperar. Claro, Raimundo, estou ouvindo. Ele respirou fundo antes de continuar, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Luísa, quando tomei a decisão de torná-la sócia majoritária, não foi apenas para ensinar uma lição ao Vitor, começou ele, olhando-a nos olhos. Houve uma razão maior, uma verdade que guardei durante anos e que agora sinto que você merece conhecer. Ela ficou em silêncio, intrigada e ao mesmo tempo apreensiva. Raimundo continuou.
Há muitos anos, um parente distante deixou uma parte dessas terras para sua família. Mas a verdade é que ele fez isso porque tinha uma dívida moral. Ele sabia que sua família havia contribuído muito para o desenvolvimento dessas terras. E ele quis garantir que vocês sempre tivessem uma parte do que ajudaram a construir. Luísa sentiu uma emoção indescritível crescer em seu peito. Por toda a vida, havia se esforçado para manter viva a tradição de sua família e para honrar o trabalho que seus pais iniciaram. Saber que aquilo não era apenas uma formalidade, mas um reconhecimento legítimo, a enchia de orgulho. Raimundo continuou, com um tom mais suave. Quando você chegou aqui, Luísa, eu enxerguei em você o mesmo respeito e dedicação que sua família sempre teve por essas terras. E, sendo honesto, achei que seria bom para Vítor aprender com você. Alguém que entende o valor do trabalho e da simplicidade. Ele cresceu em um ambiente de privilégios e muitas vezes esqueceu-se do que realmente importa. Aquelas palavras tocaram Luísa profundamente. Ela sempre se questionara sobre a decisão de Raimundo, mas agora, entendendo o motivo real, sentia-se ainda mais comprometida com sua posição na fazenda. Fico honrada em saber disso. Raimundo, respondeu ela, com sinceridade, e agradeço pela confiança que depositou em mim. Prometo que farei o possível para honrar essa responsabilidade. Raimundo assentiu, com um sorriso discreto. Não tenho dúvidas disso, Luísa. E para ser sincero, estou muito orgulhoso de como você conseguiu transformar a convivência com Vítor em algo positivo. Sei que não foi fácil, mas vejo que ele está mudando. Graças a você, ela sorriu, um pouco envergonhada. Ele ainda tem muito a aprender, mas estou começando a acreditar que ele pode, sim, fazer a diferença. Basta que ele queira. Raimundo deu um leve tapa no ombro dela, como se quisesse reforçar sua confiança. E é por isso que estou mais tranquilo agora. Sei que, ao seu lado, Vítor terá a chance de aprender o que realmente importa. Naquele momento, Luísa sentiu-se mais conectada à fazenda e ao legado que ela representava do que jamais imaginara. E de alguma forma, o peso da responsabilidade também se tornou mais leve. Ela compreendia que estava ali não apenas por um capricho do destino, mas porque Raimundo realmente acreditava que ela era digna daquele papel. Mais tarde, quando Vítor apareceu no escritório para discutir algumas questões administrativas, Luísa ainda estava assimilando tudo o que Raimundo havia lhe contado. Ela queria compartilhar com Vítor essa nova perspectiva, mas não sabia como ele reagiria. Decidiu que, talvez, o melhor fosse esperar o momento certo para falar. Precisamos revisar as finanças da colheita passada, disse ele, sentando-se ao lado dela. Meu pai acha que podemos otimizar algumas despesas. E eu concordo. Já conversei com alguns dos funcionários para ouvir as sugestões. Luísa assentiu, satisfeita ao ver que ele estava, de fato, se envolvendo com o trabalho de forma mais consciente. Era como se ele finalmente estivesse disposto a escutar, algo que ela jamais imaginaria no início de tudo. Enquanto trabalhavam lado a lado, discutindo números e planejamentos, Vítor fez uma pausa e a observou por um instante, com um olhar pensativo. Luísa, ele começou com um tom hesitante. Eu sei que nunca fui fácil de lidar, e acho que nunca te agradeci por ter paciência comigo. Ela riu, um pouco surpresa pela confissão. É verdade, você não é fácil de lidar, brincou ela com um sorriso leve. Mas acho que, de certa forma, essa experiência tem sido boa para nós dois. Vítor assentiu, sentindo-se pela primeira vez realmente conectado a ela, não apenas como uma sócia, mas como uma aliada. Ele sabia que ainda tinha muito a aprender, mas percebia que com Luísa ao seu lado, talvez ele pudesse, finalmente, ser digno do legado que tanto almejara. Naquele instante, enquanto continuavam o trabalho, uma sensação de compreensão mútua se instalou entre eles. E, embora ambos ainda carregassem suas inseguranças e reservas, a amizade e o respeito que começavam a surgir eram sinais de uma mudança verdadeira. Ao final do dia, enquanto Luísa caminhava de volta para sua própria fazenda, refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Sabia que aquela jornada estava apenas começando e que muitos desafios ainda viriam, mas, pela primeira vez, sentia-se plenamente em paz com a decisão de aceitar o papel de sócia,
e ao pensar em Vitor, percebeu que ele também estava mudando, aos poucos, encontrando o próprio caminho. Aquele dia trouxe à tona não apenas a verdade sobre o passado das terras, mas uma nova perspectiva para o futuro. Raimundo confiara nela não só para administrar a fazenda, mas para guiar Vitor no caminho que ele precisava trilhar. E com essa revelação, Luísa se comprometeu a honrar a memória e o legado de sua família, ao lado de alguém que, mesmo que hesitante, começava a descobrir o valor de cada raiz que sustentava aquelas terras. O vento frio soprava pela fazenda naquela manhã, fazendo as árvores se inclinarem levemente e os campos dançarem sob a brisa gelada. Vitor caminhava em silêncio, com as mãos nos bolsos e os olhos fixos no chão. Nos últimos dias, ele vinha refletindo sobre tudo o que acontecera desde que Luísa assumira a posição de sócia majoritária. Lembrava-se das inúmeras vezes que a desrespeitara, das palavras ásperas e do desprezo que usara para tentar intimidá-la, e pela primeira vez sentia um peso no coração, uma culpa que o fazia questionar cada um de seus atos. Vitor nunca fora alguém que admitia facilmente os próprios erros, mas, desde que Luísa entrara em sua vida, ele vinha enfrentando uma batalha interna, sua resistência e arrogância, que antes pareciam inabaláveis, agora eram sombras que ele mal reconhecia. O respeito que ele via em Luísa, a dignidade com que ela carregava seu papel, mostravam-lhe, dia após dia, que ele fora injusto, pior, pequeno. Naquela manhã, depois de uma noite mal dormida, Vitor tomou uma decisão que lhe parecia inevitável, embora difícil. Pediria desculpas a Luísa, sabia que era o certo a fazer, mas a ideia de admitir seus erros e expor sua vulnerabilidade o deixava ansioso. No entanto, ele sabia que não podia continuar adiando. Precisava enfrentar o próprio orgulho e tentar reparar os danos que causara. Ele a encontrou na área de armazenamento, organizando as ferramentas com alguns dos funcionários. Assim que ela o viu se aproximando, percebeu algo diferente em seu semblante. Vitor parecia sério, mas não com a expressão altiva de sempre. Havia algo suave e incerto em seu olhar, como se estivesse prestes a dizer algo difícil. Luísa, podemos conversar? Ele perguntou, com a voz mais baixa do que de costume. Ela assentiu, intrigada. Vitor fez um gesto para que eles se afastassem um pouco, procurando um lugar mais reservado, longe dos olhares curiosos dos empregados. Quando estavam sozinhos, ele respirou fundo, buscando as palavras certas. Luísa, começou ele com dificuldade. Eu sei que desde o começo eu te tratei de uma forma que você não merecia. Ela o observou em silêncio. Sem interromper, Vitor continuou, tentando conter o nervosismo que ameaçava tomar conta. Eu sempre fui arrogante, achando que só por carregar o sobrenome Ferraz eu tinha o direito de desprezar quem não era como eu. Nunca parei para pensar no que você passou para estar aqui, no que você significa para esta fazenda e para as pessoas que trabalham nela. E honestamente, agora percebo que fui um idiota. Luísa sentiu um misto de surpresa e alívio, embora tivesse percebido uma mudança em Vitor nas últimas semanas. Não esperava que ele tomasse a iniciativa de admitir os próprios erros. Ela manteve o olhar fixo nele, permitindo que ele se expressasse completamente. Eu sei que não vai ser fácil apagar tudo o que fiz, continuou ele, agora com um tom mais firme, mas carregado de arrependimento. Mas eu quero te pedir desculpas, Luísa, de verdade. Eu percebi que tenho muito a aprender com você e quero que você saiba que eu admiro a força e a dignidade que você demonstrou. Mesmo quando eu fui injusto, houve um momento de silêncio, enquanto as palavras dele pairavam no ar. Carregadas de sinceridade, Luísa sentiu o peso daquele pedido de desculpas. Sabia que para Vitor, um homem tão orgulhoso, admitir tudo aquilo era um ato de humildade que exigira coragem. Ela sorriu levemente, assentindo. Vitor, eu aceito seu pedido de desculpas. Sei que a convivência entre nós não foi fácil. E também sei que, às vezes, é difícil enxergar o valor das coisas quando estamos presos às nossas próprias certezas. Mas eu te respeito por ter a coragem de admitir isso. Vitor soltou um suspiro de alívio, como se um peso enorme tivesse sido retirado de suas costas. Mas antes que ele pudesse responder, Luísa continuou. Só que, Vitor,
O respeito não é algo que se pede ou se ganha com palavras. Ele precisa ser conquistado. Se você realmente quer mudar, terá que mostrar isso nas suas atitudes, não apenas para mim, mas para todos que trabalham aqui, e principalmente para você mesmo. Vítor assentiu. Compreendendo o que ela queria dizer, sabia que seu pedido de perdão era apenas o primeiro passo, que precisaria provar, dia após dia, que estava disposto a mudar, e pela primeira vez, sentia-se realmente motivado a fazer isso, não para agradar seu pai ou conquistar qualquer tipo de aprovação, mas para ser alguém melhor. Eu entendo, Luísa, respondeu ele com um tom sério. E prometo que vou fazer o possível para provar que sou digno desse respeito. Eles trocaram um olhar de compreensão. E Vítor sentiu que, finalmente, havia uma chance de construir uma relação de verdadeira parceria com ela. Ele se sentia grato pela paciência e pela firmeza que Luísa sempre demonstrara. Mesmo quando ele agira de forma tão injusta, nos dias que se seguiram, Vítor passou a se dedicar ainda mais ao trabalho na fazenda, acompanhando as atividades de perto e se envolvendo diretamente nas tarefas, sem reclamar ou evitar o esforço físico. Cada manhã, ele encontrava novas maneiras de colaborar, e aos poucos, os funcionários começaram a notar sua transformação. Os olhares desconfiados que antes lançavam a ele foram sendo substituídos por expressões de respeito, e alguns até o cumprimentavam com um sorriso sincero. Luísa observava a mudança com uma satisfação discreta. Sabia que Vítor ainda tinha um longo caminho pela frente, mas o fato de ele estar disposto a aprender e a se redimir era um grande passo. Ela também se sentia cada vez mais conectada àquela fazenda e à comunidade que dependia dela, e o apoio de Vítor tornava tudo mais fácil. Certa tarde, ao final de um longo dia de trabalho, os dois se encontraram na varanda da sede. Observando o pôr do sol que tingia os campos de dourado, o silêncio entre eles era confortável, uma pausa tranquila depois de um dia cheio de atividades. Vítor olhou para o horizonte e, depois de alguns minutos, virou-se para Luísa. Obrigado por acreditar em mim, Luísa, disse ele com sinceridade. Sei que eu não tornei as coisas fáceis para você, mas saber que posso contar com o seu respeito me dá forças para continuar. Ela sorriu, com um brilho suave nos olhos. Acredito que todo mundo tem a capacidade de mudar, Vítor. E estou feliz de ver que você está fazendo isso por si mesmo. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Vítor sentiu que aquele era apenas o começo de sua jornada. Ele ainda tinha muito o que aprender, mas a presença de Luísa ao seu lado era uma inspiração que o motivava a ser alguém melhor. Pela primeira vez, ele enxergava seu futuro na fazenda como algo genuíno, algo que ele realmente queria construir, e não apenas um legado imposto por seu sobrenome. Ao se despedirem naquela noite, Vítor sentiu que havia, enfim, conquistado um pouco do respeito de Luísa, e mais importante, o respeito por si mesmo. E mesmo sem saber o que o futuro reservava, ele estava determinado a continuar mudando. Com a certeza de que, ao lado dela, poderia construir algo que realmente importasse, a primavera se instalava lentamente na fazenda, trazendo novos tons de verde e o perfume das flores que despontavam entre os campos. Para Vítor, a mudança na paisagem parecia refletir a transformação interna que vinha experimentando nos últimos meses. Ele passara a enxergar o trabalho na fazenda com outros olhos, compreendendo que cuidar da terra não era apenas uma tarefa física, mas uma responsabilidade que exigia dedicação e respeito. Luísa também percebia essa mudança. Vítor, antes tão arrogante e cheio de si, agora demonstrava humildade. Ele ajudava no trabalho, conversava com os funcionários de igual para igual e parecia finalmente entender o que significava ser parte daquela comunidade. E, em meio a tudo isso, uma nova admiração brotava entre os dois. O que antes era apenas uma convivência forçada e repleta de tensões agora se tornava uma parceria genuína. Certa manhã, enquanto organizavam os planos para a próxima colheita, Vítor virou-se para Luísa com um sorriso que ela não reconhecia. Era um sorriso sincero, um reflexo do homem em que ele estava se tornando. Sabe, Luísa, eu nunca imaginei que poderia me sentir tão em paz com essa vida, confessou ele. Ainda surpreso com o próprio sentimento, passei tanto tempo acreditando que precisava provar algo, mas agora percebo que o que eu precisava era de um propósito real.
Ela sorriu de volta, satisfeita ao ver que Vitor realmente encontrara seu lugar ali. Acho que todos nós precisamos de algo para nos dedicar de verdade. Vitor, e fico feliz de ver que você encontrou isso aqui. A fazenda é um lugar de trabalho duro, mas também de recompensas que o dinheiro não pode comprar. Vitor assentiu, compreendendo cada palavra. Nos últimos dias, ele se dedicara ainda mais. Determinado a mostrar que era digno de sua posição, ao lado de Luísa, ele aprendera sobre paciência, humildade e o verdadeiro valor de uma vida conectada à terra. A cada nova tarefa, ele sentia que estava finalmente conquistando o respeito daqueles ao seu redor, e mais importante, o respeito de Luísa. Mas ele sabia que o maior desafio ainda estava por vir. Para provar sua mudança, precisaria assumir responsabilidades que testariam sua capacidade de liderança. E essa chance chegou quando Raimundo anunciou que ele e Luísa ficariam encarregados de coordenar toda a colheita, desde o planejamento até a venda final dos produtos. Era uma tarefa imensa, que exigiria disciplina, organização e trabalho em equipe. A colheita começou em uma madrugada fria. Vitor e Luísa estavam no campo desde cedo, coordenando os trabalhadores e garantindo que tudo fosse feito da melhor maneira possível. Vitor, que antes jamais imaginara envolver-se diretamente com o trabalho físico, agora ajudava a carregar os sacos. Orientava os trabalhadores e se assegurava de que tudo estivesse no lugar. Ele fazia isso com um novo senso de propósito, sentindo-se parte daquele ciclo de vida e renovação. À medida que os dias passavam, a colheita progredia e a fazenda tomava um ritmo frenético. Vitor sentia o peso da responsabilidade e o cansaço físico, mas não desanimava. Luísa o apoiava em cada etapa, ensinando-lhe os segredos e técnicas que sua família transmitira de geração em geração. Juntos, eles formavam uma dupla forte e determinada, que enfrentava cada obstáculo com união. Certa noite, depois de mais um longo dia de trabalho, Vitor e Luísa sentaram-se na varanda da sede para descansar. O céu estava estrelado, e o silêncio da fazenda oferecia uma paz que os envolvia. Luísa, eu não sei como agradecer por tudo o que você me ensinou, disse ele, quebrando o silêncio. Se não fosse por você, eu jamais teria entendido o verdadeiro valor deste lugar. Ela olhou para ele com ternura, sentindo-se orgulhosa pela transformação que testemunhara. Você fez o trabalho, Vitor, e foi você quem decidiu mudar. Eu apenas acreditei que isso era possível. Vitor sentiu o coração aquecer ao ouvir aquelas palavras. Durante tanto tempo, ele carregara um orgulho vazio, achando que o respeito e o valor vinham do dinheiro e do poder. Mas agora, ao lado de Luísa, ele percebia que o verdadeiro valor estava nas ações, na forma como tratava os outros e na dedicação que investia naquilo que realmente importava. A colheita terminou semanas depois, e os resultados foram os melhores que a fazenda havia registrado em anos. Raimundo, que acompanhara todo o processo à distância, observava o trabalho dos dois com orgulho e satisfação. Ele sabia que sua decisão de colocar Luísa na posição de liderança fora a chave para o amadurecimento de Vitor. No dia em que finalizaram as contas da safra e venderam os últimos produtos, Raimundo reuniu todos os trabalhadores da fazenda para um jantar de celebração. A comida era simples, mas o clima era festivo. Vitor e Luísa estavam entre os funcionários, conversando e rindo com todos, como se fossem parte daquela família que construíra a fazenda ao longo dos anos. Quando a noite avançava, Raimundo levantou-se e chamou a atenção de todos. Quero agradecer a cada um de vocês pelo trabalho e pela dedicação nesta colheita. Sei que enfrentamos desafios, mas juntos conseguimos superá-los. Ele fez uma pausa, olhando para Vitor e Luísa com um brilho de orgulho nos olhos. E quero agradecer especialmente a Vitor e Luísa, que mostraram que, unidos, somos capazes de conquistar qualquer coisa. Os aplausos preencheram o ambiente, e Vitor sentiu o coração pulsar com uma mistura de gratidão e emoção. Sabia que o respeito que conquistara não viera da sua posição, mas das suas atitudes, e que tudo isso só fora possível porque ele tivera coragem de se abrir para a mudança. Ao final da noite, enquanto todos se despediam e voltavam para suas casas, Vitor e Luísa permaneceram na varanda, observando as luzes dos carros se afastarem pela estrada de terra. O silêncio entre eles era confortável, marcado por uma cumplicidade que apenas o tempo e as experiências compartilhadas poderiam criar.
Acho que conseguimos, Luísa, disse ele, com um sorriso de satisfação. Ela sorriu de volta, sentindo que aquelas palavras eram um reflexo do longo caminho que haviam percorrido. Sim, conseguimos, e ainda temos muito pela frente. Vítor assentiu, compreendendo que, embora houvesse vencido a primeira batalha, a jornada ainda estava apenas começando, mas agora ele sabia que não estava sozinho e que, ao lado de Luísa, poderia enfrentar qualquer desafio. Enquanto o vento soprava suavemente, eles permaneceram ali, lado a lado, sentindo que pela primeira vez eram verdadeiros parceiros, prontos para construir um futuro juntos, baseado no respeito, no trabalho e na amizade que crescia entre eles. O verão chegou à fazenda, e os campos estavam verdes e cheios de vida. Para Luísa e Vítor, aquele ano marcava um novo ciclo, não apenas para a terra, mas também para suas próprias vidas. A colheita anterior fora um sucesso, e o trabalho dos dois havia garantido não apenas o sustento da fazenda, mas também um futuro promissor para todos que dependiam dela. A relação entre Vítor e Luísa também florescia. O que antes era marcado por desentendimentos e orgulho, agora se tornara uma parceria sólida e repleta de respeito. Vítor havia se tornado alguém em quem os funcionários confiavam, e Luísa, sua principal aliada, permanecia ao seu lado, guiando-o e, ao mesmo tempo, aprendendo com ele. No entanto, uma manhã, Raimundo chamou os dois ao escritório. Eles entraram e encontraram Raimundo sentado à mesa, com um semblante sério, mas acolhedor. Ele fez sinal para que sentassem, e assim que estavam acomodados, falou: "Tenho algo importante para compartilhar com vocês." Ele os observou, como se estivesse medindo o impacto de suas palavras. "Decidi que é hora de me afastar das responsabilidades da fazenda e deixá-las nas mãos de vocês." Vítor e Luísa trocaram um olhar de surpresa. "Pai, você tem certeza disso?" perguntou Vítor um pouco hesitante. "Sempre achei que você estivesse... Bom, que sempre estivesse aqui para guiar a fazenda?" Raimundo sorriu, compreendendo o receio do filho. "Eu estarei sempre aqui, mas a liderança precisa de renovação. E eu confio plenamente em vocês dois para conduzir a fazenda. Vocês já provaram que são capazes, não só pela colheita bem-sucedida, mas pelo crescimento pessoal e pela parceria que construíram. A fazenda precisa de vocês, com suas forças e visões diferentes." Luísa assentiu, emocionada. Sabia o que aquele momento significava para ela e para sua família. A confiança de Raimundo era o reconhecimento de que, finalmente, seu esforço e dedicação tinham dado frutos. Ficou honrada com sua confiança. "Raimundo", disse Luísa com um tom humilde, "prometo que continuarei trabalhando com todo o respeito e dedicação que essa terra merece." Vítor assentiu, com uma expressão de gratidão no rosto. "Obrigado, pai. Eu sei que ainda tenho muito a aprender, mas prometo que darei o meu melhor para honrar essa fazenda e tudo o que ela representa." Raimundo sorriu, visivelmente emocionado. Ele sabia que estava fazendo a escolha certa, e o orgulho que sentia pelo filho e por Luísa era evidente. Para ele, ver os dois lado a lado, comprometidos com um objetivo comum, era a realização de um sonho. Nos dias que se seguiram, Vítor e Luísa assumiram as novas responsabilidades com determinação. Passaram a revisar cada detalhe da administração, desde o planejamento financeiro até a relação com os fornecedores. Os dois se complementavam, cada um com suas habilidades e visões únicas, e essa colaboração criava uma harmonia que fortalecia a fazenda. Os funcionários, que antes viam Vítor como um jovem arrogante e distante, agora o respeitavam. Eles sabiam que ele havia mudado, que aprendera a valorizar o trabalho e as pessoas. E Luísa, sempre serena e dedicada, mantinha-se como a força estabilizadora da fazenda, orientando e inspirando a todos ao redor. Com o passar dos meses, Luísa e Vítor perceberam que o vínculo entre eles ia além da amizade e do respeito. A convivência diária, o apoio mútuo e a cumplicidade que desenvolveram despertaram sentimentos que ambos ainda hesitavam em admitir. Cada olhar trocado, cada sorriso compartilhado, parecia trazer uma nova camada de entendimento, algo que nenhum dos dois ousava colocar em palavras, mas que estava ali. Crescendo em silêncio, certa noite, enquanto observavam o pôr do sol na varanda,
Vitor finalmente reuniu coragem para expressar o que sentia. Ele respirou fundo, virando-se para Luísa, que estava ao seu lado. Luísa, começou ele hesitante, mas decidido. Eu preciso dizer algo que venho guardando há um tempo. Ela o encarou, surpresa, mas com um sorriso encorajador. Pode falar, Vitor. Ele respirou fundo novamente, tomando coragem. Desde que você chegou à minha vida, tudo mudou. Você me ensinou tanto, não apenas sobre a fazenda, mas sobre humildade, sobre o que realmente importa. E com o tempo, eu percebi que minha admiração por você se transformou em algo mais. Luísa o olhou com ternura, as palavras dele tocando seu coração. Eu também sinto o mesmo, Vitor, respondeu ela com a voz suave, mas carregada de sinceridade. Nossa convivência me mostrou que você tem uma força e uma vontade de crescer, que eu admiro profundamente. E ao seu lado, sinto que estamos construindo algo muito especial. Eles ficaram em silêncio por um instante, absorvendo o significado daquele momento. O vento suave da noite trazia o perfume das flores ao redor, e o brilho das estrelas parecia iluminar a decisão que ambos haviam tomado. Naquela noite, decidiram que, juntos, iriam construir não apenas o futuro da fazenda, mas também um futuro para eles mesmos. A jornada que haviam trilhado até ali, cheia de desafios e aprendizados, era apenas o começo de uma história que se entrelaçava com o legado de suas famílias e o amor que agora compartilhavam. Nos meses seguintes, a fazenda prosperou, e a comunidade ao redor notava a energia renovada que permeava o trabalho de Vitor e Luísa. Eles se tornaram não apenas os líderes da fazenda Ferraz, mas um símbolo de união e perseverança para todos que viviam em Santa Amélia. E assim, sob o céu estrelado daquela cidadezinha rural, Luísa e Vitor encontraram não apenas um propósito, mas também um amor que crescia, enraizado na terra que tanto amavam e na cumplicidade que o tempo lhes trouxera. O futuro era promissor, e juntos, sabiam que eram capazes de enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente.